Se você pudesse escolher um jogador que já passou pelo seu time e retornar, qual seria esse jogador? Em alguns clubes, essa resposta pode ser muito simples, mas em outros, as opções são as mais variadas possíveis. Nesse vídeo, nós separamos 6 craques que brilharam nas suas antigas equipes e queremos que vocês, torcedores, indiquem nos comentários um jogador que merece vestir a camisa do seu time novamente. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Lembrando que a nova temporada do Campeonato Alemão está de volta, e só com o aplicativo do OneFootball você assiste todas as partidas ao vivo e com imagens de maneira 100% gratuita. Para acompanhar estrelas como Lewandowski, Haaland, Paulinho, basta você baixar o app clicando no primeiro link da descrição aqui embaixo. Depois disso, você pode acessar as abas Jogos e Assista para poder visualizar ao vivo qualquer partida da temporada. Você não vai perder essa, né? Clique no primeiro link da descrição e baixe o aplicativo de maneira 100% gratuita. Começamos com o América Mineiro, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No século XXI, a equipe revelou muitos jogadores de qualidade, e alguns deles, inclusive, com passagens pela seleção brasileira. Os atacantes Fred e Richarlison são 2 jogadores que os torcedores do Coelho muito provavelmente gostariam de ver no elenco novamente. As opções do Atlético Paranaense também são de alto nível, mas recentemente nomes como Bruno Guimarães e Renan Lodge brilharam com a camisa do Furacão e atualmente jogam no mais alto nível do futebol europeu. Por outro lado, o volante Fernandinho vive seus últimos anos no Manchester City e o retorno ao clube rubro-negro parece ser uma opção bem viável em breve. O Atlético Goianiense faz grande temporada e deve se manter na primeira divisão sem susto novamente. Alguns jogadores interessantes tiveram uma passagem pelo Dragão nesses últimos anos. São os casos de William Arão, Gil e Luciano. Em 2013, no ano da Libertadores, um dos jogadores que mais se destacaram no elenco do Galo foi o atacante Bernard. Atualmente, ele joga no futebol árabe e tem como principal característica a velocidade. Os torcedores do Galo também viveram bons momentos com as atuações de Lucas Prato e Roger Guedes. Um dos jogadores que chamou muita atenção no último mês foi o ponta Rafinha. O brasileiro já vinha se destacando muito no Leeds United da Inglaterra, mas ele atraiu todos os holofotes ao brilhar com a camisa da seleção brasileira nas eliminatórias. Rafinha foi revelado pelo Avaí, clube que também lançou o promissor zagueiro Gabriel Magalhães. Apesar de ter sido revelado pelo Bahia e estar sem clube nesse momento, Daniel Alves não tem mais o mesmo prestígio com a equipe. Isso porque o tricolor da Boa Terra não foi a primeira opção quando o jogador retornou ao Brasil. Por isso, muitos torcedores do Bahia ainda têm um grande sonho de ver o habilidoso Anderson Talisca com a camisa tricolor novamente. Mesmo tendo vivido uma década difícil, o Botafogo também teve jogadores que se destacaram, mas recentemente o volante Caio Alexandre foi grata surpresa no Alvinegro e deixou a equipe após receber uma proposta do Canadá. Nós ainda podemos mencionar o atacante Elkson, que defendeu o clube entre 2011 e 2012. O Bragantino cresceu bastante após a parceria com a Red Bull, e o grande nome desse projeto foi o meia Claudinho. Apesar disso, muitos bons jogadores já haviam defendido o clube numa fase mais modesta. São os casos do volante Paulinho, do zagueiro Felipe e do meia Rodriguinho. Se o torcedor do Ceará pudesse escolher um jogador para retornar, esse nome seria muito provavelmente o atacante Arthur Cabral. Revelado pelo Alvinegro, o brasileiro vive uma fase goleadora no Basel da Suíça. Na atual temporada, Arthur soma 22 gols em 20 partidas disputadas. Além de ter conquistado vários títulos nesses últimos 10 anos, o Corinthians revelou muitos jogadores de qualidade em praticamente todos os setores. O zagueiro Marquinhos é apontado como um dos melhores defensores da atualidade. O lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Malcom também são grandes jogadores que deixaram saudades na fiel torcida. O
O Coritiba também contou com passagem de grandes jogadores, especialmente no setor de meio campo. O habilidoso Everton Ribeiro jogou muita bola com a camisa alviverde, principalmente no ano de 2012. Por outro lado, os torcedores do Coxa talvez lamentem o fato do atacante Matheus Cunha ter sido vendido antes de virar profissional. Logo depois que se destacou pelo Coxa, o meia Everton Ribeiro foi contratado pelo Cruzeiro. Ele foi sem dúvidas uma das grandes estrelas da Raposa no bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. Já nos 2 títulos recentes da Copa do Brasil, o principal nome foi o uruguaio Arrascaeta. Curiosamente, os 2 jogadores defendem o Flamengo atualmente. Apesar de ter um elenco fortíssimo, os torcedores do Flamengo com certeza lamentam a ausência de antigos craques. Vinícius Júnior e Lucas Paquetá fatalmente foram vendidos para o futebol europeu e ambos estão em grande fase nesse momento. Vale também uma menção ao volante Gerson, um dos principais pilares da equipe nos diversos títulos conquistados recentemente. Nos últimos anos, o Fluminense tem chamado bastante atenção por revelar muitos jogadores de qualidade. Nomes como Marcelo e Thiago Silva brilharam com a camisa tricolor antes de fazer muito sucesso no futebol europeu e na seleção brasileira. Mais recentemente, o atacante Pedro e o meia Gerson também saíram da base do Xerém. Mesmo sem ter atuado no time principal do Fortaleza, o ponta Everton Cebolinha fez quase toda a sua formação no tricolor. O jogador foi vendido ao Grêmio antes de chegar ao profissional, mas sempre lembra com muito carinho da equipe do Leão. O atacante Gustavo, que foi destaque no Fortaleza na Série B de 2018, também é uma boa opção. Os torcedores do Goiás também contaram com a presença de grandes jogadores. Nós poderíamos citar os atacantes do Flamengo Bruno Henrique e Michael como bons exemplos nesse sentido. Rafael Tolói, Ricardo Goulart e Thiago Mendes também se destacaram pelo Esmeraldino. Em 2017, o Grêmio venceu a sua 3ª Libertadores. Vários jogadores daquele elenco deixaram muita saudade na torcida tricolor. Mesmo estando numa fase muito ruim, o atacante Luan foi o protagonista daquela conquista. O volante Arthur e o atacante Everton Cebolinha também faziam parte daquele bom time. O Internacional poderia ter um meio-campo recheado de estrelas se contasse com os retornos de alguns nomes que passaram pela equipe. Oscar e Fred, por exemplo, disputaram as Copas do Mundo de 2014 e 2018 respectivamente, mas provavelmente o nome que mais faz falta ao Colorado é o do goleiro Alisson. Ele se tornou um grande ídolo do Liverpool e há mais de 5 anos defende a seleção brasileira. Pelo Juventude, nós temos uma lista com jogadores que atuam muito bem no futebol nacional e internacional. O volante Jair é peça fundamental no elenco do Atlético Mineiro e teve uma boa passagem pelo Alviverde. Por outro lado, Dante, Alex Telles e Thiago Silva trilham uma longa carreira na Europa. O Náutico também não pode reclamar dos jogadores que teve nesses últimos anos. Além de ter revelado o bom lateral esquerdo Douglas Santos, o Timbu contou com a presença do meia Vina, que brilhou no Ceará na última temporada, e também com o atacante Rony do Palmeiras. Do meio pra frente, o Palmeiras teve a participação de muitos jogadores de qualidade. Apesar de Gabriel Jesus ser o nome mais óbvio nas opções, vale uma menção ao atacante Arthur Cabral. Ele passou pouquíssimo tempo no Alviverde e em seguida foi vendido ao Basel da Suíça. Nesse momento, Arthur tem uma média superior a 1 gol por partida na temporada europeia. Mesmo tendo diversos jogadores de destaque, é impossível que os torcedores do Peixe não optem pelo atacante Neymar. Além de ter se tornado o principal jogador brasileiro na última década, o craque também foi muito vitorioso com a camisa alvinegra. Neymar, por exemplo, marcou mais de 100 gols pelo clube e foi o grande protagonista no título da Libertadores de 2011.
Se o São Paulo pudesse montar uma seleção apenas com jogadores revelados pela equipe, ele teria com certeza um dos times mais fortes da América do Sul. Nomes como Éder Militão, David Neres e Antony saíram da base do tricolor. Esse também foram os casos de Casemiro e Lucas Moura, dois jogadores que estão há quase 10 anos no futebol europeu. Pelo Sport Recife aparecem alternativas bem interessantes. O atacante Diego Souza foi um dos grandes ídolos do Leão nessa última década. Os volantes Jair e Patrick também poderiam agregar muito ao elenco rubro-negro, principalmente se analisarmos o desempenho desses jogadores nessas últimas temporadas. O Vasco é outra equipe que revelou muitos talentos. Craques como Felipe Coutinho, Alan e Alex Teixeira foram lançados entre 2007 e 2009. Poucos anos atrás também surgiram nomes como Paulinho e Douglas Luiz. Esses dois últimos ficaram pouco tempo no Cruz Maltino e seguiram para o futebol europeu antes de completarem 20 anos de idade. Já o Vitória teve excelentes jogadores para quase todas as posições. O nome de maior peso fica por conta do atacante Hulk, apontado por muitos como o melhor jogador da atual temporada no futebol brasileiro. Mas não podemos esquecer também de jogadores como Davi Luiz, Fagner e Marinho. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.